Olá pessoal, prazer reencontrá-los aqui nesse canal para fazermos mais uma discussão aí que eu acho que é bastante interessante, bastante relevante. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é Raul Seixas e a psicologia. Vejam só que tema complexo, tá? Nesse ano, onde dia 28 agora de junho completou 75 anos, o Raul Seixas faria 75 anos, aniversário dele. Então, uma forma aí de homenageá-lo e também fazer uma discussão sobre a sua obra. E aí trazendo para o campo da psicologia, tá? Também já coloco assim que essa é uma discussão sintética, sucinta, porque é bastante complexo esse tema, tá? Então o intuito aqui é muito mais apontar algumas vias de interpretação, é muito mais suscitar o debate, instigar a reflexão, do que querer esgotar esse assunto, do que querer interpretar de maneira fechada, definitiva, tá? É muito mais uma provocação, podemos dizer assim, sobre o tema. Então, por isso que eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, em média 10 a 15 minutos e bastante objetivo até, sem explorar demasiadamente os temas que mereceriam, claro, uma discussão bem mais substancial. Então, assim, só para contextualizar, como eu falei, nós tivemos essa semana, no dia 28, na internet, uma série de eventos, de perfis sobre Raul Seixas, trazendo questões da sua obra, enfim, das suas memórias também, da sua vida, tá? E eu, como fã que sou, isso me inspirou bastante a fazer esse vídeo, tá? E também devido à minha formação acadêmica na área da psicologia e da filosofia, eu também comecei a fazer algumas reflexões. Na verdade são reflexões que eu já faço há um bom tempo, e achei que seria por bem gravar esse vídeo para trazer um pouco essa contribuição, participar desse debate também, poder compartilhar um pouco dessa discussão, tá? Bom, então vamos lá, para não perder muito tempo. O tema é Raul Seixas e a psicologia. Então o que eu vou fazer? Como eu falei, eu não vou esgotar esse tema de forma nenhuma, mas eu vou tentar lançar um olhar sobre algumas vertentes da obra de Raul, onde há esse diálogo aí com a psicologia. Eu vou tentar estabelecer esse diálogo, e isso está lá na obra de Raul, tá? Então é esse o eixo que eu vou seguir, trazendo algumas vertentes aí que aparecem na sua obra. Bom, pessoal, então para começar, primeiro a gente precisa pensar qual é o ponto da obra do Raul que nos permite fazer essa relação com a psicologia. Por que fazer essa relação com a psicologia? Tá? Então, nós podemos pensar o seguinte: em algumas entrevistas, o próprio Raul ele dizia que havia na adolescência lido Freud, tá? Inclusive ele diz que quando ele tocava no grupo, que eram os Panteras, ele diz que eles escandalizavam às vezes, porque no meio do show ele começava a falar sobre id, ego, superego. Tá? Um show que o público daquela época do rock era mais pessoas simples, o proletariado mesmo, e ele vinha com essa discussão aí da psicanálise. Tá? Então, algumas entrevistas do Raul, tá lá no livro Raul Seixas por ele mesmo, organizado pelo Silvio Passos, ele fala isso. Tá? Então a gente vê que ele tinha esse interesse em ler sobre o Freud. Eu tenho um roteirozinho aqui que eu vou seguindo para não viajar demais. E aí a gente percebe em algumas músicas do Raul como ele faz essa referência. Por exemplo, a música que eu estava escutando esses dias, Todo Mundo Explica,
uma música muito legal, onde ele vai trazer alguns versos nesse sentido. Ele fala, ele fala assim, o doutor Sigismundo, né? Ele fala, cada cabeça é um mundo, X-mundo, então cada cabeça é um mundo, trazendo essa questão, né, da subjetividade, da fantasia, né, da singularidade de cada um, né? Então nessa música ele faz algumas referências aí ao Freud. Uma outra música do Raul que a gente pode perceber isso claramente é Rock do Diabo, tá? Vê que lá em Rock do Diabo ele fala: enquanto Freud explica as coisas, o diabo dá os toques, tá? E aí a gente percebe que pelo contexto da música, quando ele diz, por exemplo, que existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Quer dizer, o diabo do exorcista é esse caricaturado no cinema, né, aquele diabo da Igreja Católica. E o diabo que o Raul estava falando era o diabo no sentido do daimonion dos gregos, aquela entidade que avisa, que dá os toques, tá? E também acho que fazendo uma referência aí, quando ele fala isso, a questão desse diabo, né? Dá os toques, que avisa, e também acho que se referindo à questão aí no sentido do id, dos impulsos, né, do desejo também, ele falando um pouco isso. Né, essa imagem que às vezes a gente tem do diabo que fala no ouvido, fica atentando, a gente pode talvez interpretar como algo que é do desejo, dos impulsos do indivíduo. Então o Raul ele deixa claro, e tem outras músicas também que eu não vou lembrar agora, que ele faz essa referência aí à psicanálise, tá? Uma outra influência importante aí para pensar essa relação seria a questão da antipsiquiatria. Então o Raul ele fala que num determinado momento, eu imagino ali nos anos 70, ele entrou em contato com essa vertente também da antipsiquiatria. Ele fala, e isso mudou muitas coisas para ele. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, do psiquiatra britânico Ronald Lang, um grande nome aí dessa antipsiquiatria, que questionava a antipsiquiatria, esses limites, as fronteiras entre o normal e o anormal. O que é ser normal? O que é ser anormal? Quem é que define esse padrão de normalidade? Então,